Você vai assistir Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Reflete, móveis e decoração. O tema de hoje é super bacana. Nós estaremos aqui com uma pessoa muito querida, que é a Fabielle de Paula, ela que é administradora de RH e coach, e ela vem dar uma aula pra gente sobre: você tem vontade de sair do Brasil? Então se prepare. Aí você vai pensar assim, o que é isso, gente? De que a gente precisa? E ela vai ensinar tudinho aqui pra gente. Logo depois, nós teremos aqui a Pábula Lima. A Pábula vem falar pra gente sobre o EJA. Vocês sabem o que é o EJA? Então você vai ter que aguardar para aprender, porque é uma oportunidade fantástica. Então não saia daí, porque o Simplesmente com Elusa Xavier já está começando. Esse assunto interessa para muita gente. Como que a gente tem ouvido falar que as pessoas querem sair, que as pessoas querem, principalmente para Portugal, né? Para poder fazer a vida, enfim. Eu procurei uma pessoa e ela tá aqui, a Fabielle de Paula, que é uma pessoa que eu gosto muito, ela que é administradora e coach de RH. E ela teve essa experiência, então eu acho ninguém melhor para falar para a gente um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, eu estava com saudade, você sumiu do Brasil, né? Sumi, mas estava com saudade. Fábio, quando a gente fala que quer sair do Brasil, a primeira coisa que as pessoas falam: pô, vamos para Portugal, porque tem se falado muito em Portugal, né? Tem se falado por causa da língua, né? É mais fácil, a gente acha que é mais fácil. Acha que é mais fácil, nós vamos falar sobre tudo isso. Por que o brasileiro tanto quer ir para Portugal? Elusa, na minha opinião, eu acho que a gente quer ir para Portugal primeiro por conta da língua. A gente acha que é mais fácil ir para Portugal porque o português bate. Engana-se já por aí. O primeiro embate é esse, na fala. Nós temos o mesmo português, porém existe o português de Portugal e o português do Brasil. Para a gente se entender, a gente tem que falar devagar, tá? Consegue se entender, obviamente, mas a gente tem que falar devagar. Por que a gente quer ir? A gente tem a ilusão de que a gente vai ficar rico e também não é muito por aí. Ok. Tá? A gente tem a ilusão de que a gente vai ter uma melhor qualidade de vida. Isso daí pode ser verdade, porque realmente os preços lá são melhores, tá? A gente consegue comer, por exemplo, uma picanha ganhando um salário mínimo todos os dias. Olha isso, que interessante. A gente consegue, por exemplo, ganhando um salário mínimo lá, ter um plano de saúde. A gente consegue, com um salário mínimo, fazer um mestrado. Olha isso! A gente consegue, com o salário mínimo, sair para passear. Então são vários fatores. Sim, por isso às vezes a gente deseja tanto ir para lá. Mas ganhar um salário mínimo lá também não é fácil. Inicialmente não é. Tá. Inicialmente não. Tá? Então você pode ter uma certa frustração aí. Tá. Você deu um exemplo para mim de quando você chegou lá. Você podia falar um pouquinho pra gente? Posso sim. Quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar de Uber Eats. Sem brincadeira, gente. Nunca trabalhei disso aqui no Brasil. A gente trabalha fora da nossa casa, né? Fora do nosso país, de coisas que a gente nunca precisou trabalhar aqui dentro. Então, eu precisei alugar uma moto lá. O aluguel da moto lá por semana é 60 euros. Eu precisei alugar uma conta de Uber. Lembrando que Uber Eats, aqui no Brasil a gente não tem, que seria o caso de motoboy, entregador de lanche, de comida, né?
Lá eu não podia ter a conta, porque eu ainda não tinha documento para abrir uma conta no meu nome. Ok. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que alugar a conta de alguém, mulher, que já tinha uma conta no nome. Custo também. Obviamente, eu pagava para ela 30 euros por semana. Além de 30 euros que eu pagava a ela, eu tinha que pagar a plataforma Uber. Era, se eu não me engano, 15 euros. Se eu não me engano, era 15 euros por semana. Eu aluguei dela, além do Uber, eu aluguei o Bolt, que é uma outra plataforma, que é um outro aplicativo de comida, tipo o iFood, né? Uhum. E eu também pagava a plataforma 10 euros. E para ela também pagava cerca de 7 euros ou 10 euros. Ou seja, eu mais pagava do que recebia. Eu lembro que na primeira semana eu paguei tudo e me restou 15 euros. Eu fiquei tão frustrada. Foi muito frustrante. Que eu queria vir embora. Aí, pessoas conversaram comigo, calma, é assim mesmo, vai melhorar. E aí fui fazendo o meu network, porque nada melhor do que network. Que é você conhecer as pessoas. Rede de relacionamento, okay. né? Uhum. Rede mesmo, eu conheço você, que conhece ela, que me indica para ela. E aí um vai indicando para o outro. Foi passando o tempo, em menos de 25 dias, através também da rede social LinkedIn, que é um excelente network. Uhum. Eu estava trabalhando numa escola de italiano e, graças a Deus, eu consegui uma colocação que geralmente a gente não consegue na nossa área lá. Eu fui assistente de gestão. Como eles estavam iniciando a escola no país, porque eles têm a escola aqui, eles tiveram, aliás, a escola aqui, eles têm a escola ali no México, e eles estavam iniciando em Lisboa, que é onde eu estava em Portugal, na cidade de Lisboa. E aí eu comecei junto com eles. E aí eu trabalhava part-time. Eles falam part-time, que significa para nós meio período. Meio período. Full-time, período integral. Então eu ganhava meio salário. Eu ganhava 350 euros, que hoje varia mais ou menos 2.300 reais aproximadamente. A gente conversou um pouquinho aqui e você disse que para tirar os documentos são fáceis. Sim, a gente não tem muita dificuldade para tirar documentos lá, tá? Porque existe um acordo entre os países. Existe também uma demanda muito grande de Portugal, porque a população portuguesa ela é muito idosa. Tá? Então você vai, por exemplo, nos setores públicos e você vê muito idoso trabalhando. Você não vê muita gente... Olha que interessante. É muito interessante. Eu lembro que eu estava passeando ali em volta do meu bairro e eu vi uma senhora limpando o vidro, a vidraça de um apartamento. E eu achei aquilo estranho, porque aqui a gente não vê isso. Uhum. E aí eu lembrei, gente, eu estou em Portugal. Porque a gente não vê, porque a população é realmente idosa. Então, assim, é tudo diferente, assim, essa realidade. E então eles aceitam os imigrantes e por isso eles facilitam essa emissão de documento. E o primeiro documento que nós imigrantes temos que tirar seria o nosso CPF, que para eles lá intitulam como NIF, que é o Número de Identificação Fiscal. Uhum. Você não consegue tirar sozinho, tá? Você precisa de um representante fiscal, que já pode ser um brasileiro que já tem um título de residência em Portugal, ou um português nato, para ir com você num estabelecimento do governo. E aí você lá emite o seu, sem pagar nada, tá, gente? Isso que eu ia perguntar. Emite o seu NIF, que para nós é o CPF. É o CPF. Quando você tem o seu NIF, ou seja, o seu CPF, você já virou, entre aspas, um cidadão português. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Okay. E a gente vai falar também
se o que a gente imagina é o que a gente vive na realidade. Então não saia daí, porque já já, você que pensa em sair do país, aguarde, porque vem muita coisa por aí ainda. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Riflete, móveis e decoração.